o assunto hoje é quente, hein? Carros eletrificados e meio ambiente. Afinal, eles são realmente uma boa alternativa, na sua opinião, Viviane? Bacelar, isso é bem importante da gente debater, sabia? E sem atalhos ou complicações, sim, os carros elétricos são uma boa alternativa, especialmente quando a gente pensa na cadeia, enfim, na vida útil inteira de um veículo, né? Então, eu estou falando aqui de 20, 30 anos, ou se vocês preferirem outro parâmetro, né, de rodagem, 100 mil quilômetros. Explora um pouquinho mais essa tua linha de raciocínio, Viviane. Tá, vamos lá. A gente vive tempos bem complexos, né, Bacelar? Eu fico imaginando como é difícil para alguém que deseja trocar um carro agora, de pensar se mantém numa motorização atual ou se troca. E eu, de uma forma muito simples, diria assim, a gente tem que pensar em novas eletrificações. Então, faz bem pouco sentido, por exemplo, a gente colocar um carro elétrico como participante do imposto seletivo, por exemplo. Né? O imposto seletivo ele vai fazer com que esse tipo de carro, ou melhor dizendo, qualquer tipo de produto que esteja lá dentro, ele tenha um preço mais alto. E para que existe um imposto seletivo? Tem lá dentro tudo aquilo que, eventualmente, né, no caso de carro, poderia fazer mais mal ao meio ambiente. Mas, na prática, a questão está bem longe de ser apenas carro elétrico, né? O que realmente faria mal são aqueles carros movidos exclusivamente a combustão, porque eles, além de emitirem uma quantidade maior, né, de gases de efeito estufa, eles são mais pesados. Se eles são mais pesados, eles usam mais matéria-prima. E matéria-prima, em geral, emite mais carbono para ser produzido, né, que é o caso do aço, por exemplo. Então, se a gente também pensar no quanto vale um bem, seja um carro, um refrigerante, a carne ou uma calça jeans, o quanto que eles envolvem de produção de carbono, a gente poderia repensar o nosso consumo com todos eles, né? E alguns desses bens, eles continuam emitindo em toda a sua vida útil, que é o caso do carro. O problema é que a gente nem sempre sabe, né, o que envolve em toda essa cadeia. Então, o que eu diria para quem tem atenção com o tema, para quem está pensando não só em adquirir um carro que seja confortável, que seja bacana do ponto de vista do uso, que tenha economia de combustível, ou né, da forma como ele que ele produz energia, o carro elétrico ele é sim uma boa solução. A gente deveria, ou melhor dizendo, né, eu posso falar de carro eletrificado como um todo, porque todo tipo de eletrificação vai ter um benefício específico. Vale a pena a gente pensar nisso sim. Vivi, e assim, a gente está sempre batendo aqui a exaustão, essa questão de que não é A ou B. Tem que ser A, B, C, D, E, F e assim por diante, né? Ainda mais a gente vivendo num país que tem um tamanho de um continente com tanta diversidade regional. Imagina a gente ter a pretensão de achar que uma solução vai resolver o problema de todos os brasileiros. Isso é impossível. Aliás, uma enorme coincidência, né? A gente, na sequência do programa, a gente vai entrevistar o Christopher Podgorski, que é o presidente da Scania, e foi ele quem cunhou uma frase que virou um mantra na indústria, né? O futuro não será elétrico, será eclético. Nossa, eu sempre digo que eu gosto de pagar royalties a ele toda vez que eu repito essa frase, mas eu já vi ela repetida por um monte de outras pessoas aí no mercado, nos nossos grandes eventos, né? Agora, falando dessa questão aí dos eletrificados, principalmente dos elétricos puros, né? Tem essa questão das baterias também, né? Que tanto se comenta. O que você pode falar um pouco sobre isso? Olha, também dá pra gente falar um bocado de coisa, Bacelar. Mas, antes de tudo, queria dizer que eu também gosto da forma como o Cris traz essa questão, porque a gente precisa pensar em todo mundo. A gente não poderia ter nem políticas públicas, nem soluções vindo da indústria que contemplem só um tipo de consumidor. A gente deveria trabalhar no sentido de inclusão. Todo mundo precisa de algo viável para poder viver, trabalhar, desfrutar a vida e assim por diante. Agora, voltando à sua questão específica das baterias, eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente pode falar para tranquilizar os consumidores. A primeira delas, gente, é que todo carro tem bateria, mesmo aqueles que não estão eletrificados. A segunda questão é que, sim, o carro eletrificado tem uma bateria maior. Portanto, a gente tem que olhar com cuidado como é que ela é feita e cada vez mais, né, o fato da sociedade ser transparente e a sociedade pedir transparência das empresas, coloca as coisas no seu lugar, porque as empresas vão tomar cada vez mais cuidado sobre onde vêm esses materiais raros que são usados aí dentro, mas eu acho que também vale a pena a gente considerar que no caso das montadoras que trabalham com carros eletrificados, elas têm compromisso, né, de o que fazer com a bateria depois que elas não forem mais úteis dentro do carro. Então tem uma série de coisas aí acontecendo, tem uma preocupação sobre oportunidade de dar um segundo uso para ela antes de descartar, né, finalmente. Existe toda uma preocupação e um compromisso com o descarte adequado. Também é importante que a gente diga que essas baterias, elas estão se tornando cada vez mais eficientes. Então, isso significa que a gente, eventualmente, no futuro próximo, a gente pode ter baterias com menos materiais raros. E também pode significar que aquelas baterias que são produzidas, elas durarão muito mais. Então, veja, se a sua preocupação é exclusivamente ambiental por conta das baterias, eu te diria que isso é facilmente resolvível. A gente entende de onde ela vem para onde ela vai,
e isso no impacto do carro como um todo ao longo dos seus 20, 30 anos de uso, ela vai ter um impacto muito menor do que a emissão de carbono durante todo esse tempo. Vivi, inclusive pegando carona nesse teu último ponto, né, se eu puder fazer um complemento, a gente também fala muito aqui, né, que ainda mais eu que venho da área de tecnologia, a gente ainda está se acostumando com ciclos de inovação mais curtos, mais rápidos, né? Uma frequência maior desse ciclo de inovação. Eu estou sempre estudando muito, por ofício, essa questão de tecnologias usadas na produção de baterias. Está evoluindo numa velocidade tão grande que um dia, acho que inclusive eu falei essa frase no último episódio, um dia a gente vai ficar pensando assim, poxa, olha lá, num passado distante a gente se preocupava com ponto de recarga. A tecnologia vai evoluir, vai desterrar isso, todas essas questões. Obviamente, um olho muito grande sempre na questão da descarbonização, até a questão do descarte também, né? A gente tem que ter esse olhar crítico, é importante isso, mas eu sempre falo também que um dos erros mais crassos numa discussão estratégica é a gente querer medir o futuro com a régua do presente. Não adianta pensar que, não, a realidade de hoje transporta ela para daqui a 10, 15, 20 anos, então o cenário vai ser esse. A única chance que a gente tem cravada é de que a gente vai errar com isso. Né? Então, a gente tem que ser um pouco mais condescendente com essas nossas análises, né? Mas, apesar de toda essa discussão, da gente assim, investir muito em comunicação, né? Ainda existe muita gente cética com relação aos carros elétricos, né? Por que você acha que isso acontece? Bacelar, você sabe que na prática, eu não sei se a gente tem muita gente que é cética, ou se a gente tem uma mídia muito que dá importância para isso, porque o contraditório, ele é mais visto. Então, quando a gente tem algo que é contraditório, isso dá mais notícia, vamos dizer assim. Então, eu não sei se a gente é tão cético assim, ou se a gente acaba falando mais de poucas histórias céticas, sabe? Mas, de qualquer forma, isso se converte, eu acho, em vendas também, né? Então, o fato de a gente colocar mais dúvidas sobre o que vem pela frente, também tem um impacto muito objetivo em como a gente soluciona o problema. A gente tem uma frase famosa, né, no campo da administração, que é o melhor jeito da gente descobrir o futuro é criá-lo. Então a gente, vamos dizer assim, tem a faca e o queijo na mão. A gente pode dar uma chance para essas tecnologias e, de uma forma com os dois pés no chão, a gente também cobrar para que a indústria use essa tecnologia numa direção que seja bom para todo mundo. Agora, eu gosto de olhar para o passado também. Se a gente for pensar, quando chegaram os primeiros veículos, também foi um uau, né? Como assim que a gente vai deixar de usar cavalos? Então, toda grande inovação, e nós estamos vivendo uma grande inovação, ela tem um pouco da dúvida, ela tem um pouco de como é que isso vai chegar. E a gente tem pessoas que vão adotar isso mais rapidamente, e tem pessoas que naturalmente vão esperar os demais testarem, provarem, para irem até aí. A questão é que a gente fala agora de um bem muito mais caro do que a gente está falando de outros bens materiais, enfim, né? De qualquer forma, isso acaba tendo um peso, um valor que a gente vai ter que colocar nessa balança. Mas esse futuro, ele é inevitável. A questão é como é que a gente vai lidar com isso. Agora, eu também posso considerar que esse ceticismo, ele vem de outros lugares, né? Não é só do meio ambiente. Não são apenas os defensores do meio ambiente que trazem essa dúvida. Existem outras discussões, às vezes de ordem econômica. Por exemplo, quando a gente fala sobre manter o status quo, a gente também fala sobre a criação de emprego, de renda, que toda a indústria automobilística tem no Brasil, porque tem uma contribuição bastante importante no PIB. Agora, à medida que a gente traga para o Brasil condições para que a gente tenha aqui novas tecnologias sendo criadas em solo nacional, essa dúvida, que vem muito mais, eu entendo hoje, de ordem econômica, ela também deixa de existir. Agora, como é que a gente vai evoluir para isso? É uma conjunção de fatores, mas que tem tudo para o Brasil dar exemplo nessa direção, nós temos tudo. E aí tem uma métrica, né, Vivi, que funciona bem para qualquer tipo de assunto e como você mesmo mencionou, a gente está falando de um potencial de aquisição de um produto que é caro, efetivamente, ela ganha mais importância ainda, que é melhor instrumento para uma boa tomada de decisão é a informação. Né? E aqui, essa é uma das essências do nosso papo de garagem, né? É conseguir entregar o máximo de informação para os potenciais consumidores de produtos e serviços da indústria para que eles estejam preparados para tomar a melhor decisão de negócio deles, independente da que seja. Né? E aí mistura com aquela questão do eclético também, a gente não faz defesa só de A, só de B, a gente defende o ecletismo, mas a gente, acima de tudo, a gente entrega informação qualificada para que essa decisão seja tomada por quem realmente tem que tomar ela, né? E não ser assim, como era no passado, que se falava de voto de cabresto, né? Cada um vota, decide lá, toma a sua decisão de negócio pelo que ela considera das informações que ela recebeu. E aí a importância, de novo, do nosso papel aqui. E dentro dessa linha, e aí falando especificamente dessa questão, dessa visão de meio ambiente, né, o que a gente pode falar para essas pessoas?
Boa, Bacelar. Eu acho que os nossos ouvintes devem saber que 90% dos carros produzidos no Brasil, eles são flex. Ou seja, você tem a oportunidade de abastecer com gasolina ou com etanol. Mas mesmo você tendo essa oportunidade, a maior parte das pessoas, por hábito, porque sempre assim o fizeram, acabam optando por gasolina. Nos últimos anos, por consciência ambiental, o consumo de etanol começou a crescer, o que é excelente. Sempre que a gente tiver a opção de usar um combustível mais limpo, tanto melhor. Então, se você tem a opção, e veja, a maioria de nós tem essa opção, opte pelo etanol. Já é algo muito concreto que a gente pode fazer. A segunda coisa, a gente usa transporte público. Nem sempre a gente precisa usar o carro como uma alternativa para a gente trabalhar, por exemplo. As grandes cidades do mundo têm oferta, uma boa oferta de metrô, de ônibus, e a gente usa quando a gente viaja, quando a gente passa as férias nesses lugares. Por que essas outras grandes cidades têm essa oportunidade e a gente não? Então a gente pode militar para que cada vez mais a gente tenha transporte público de qualidade para todo mundo. Uma terceira questão é da carona. A grande maioria dos carros que vocês veem nos horários de pico tem quantas pessoas dentro? Uma pessoa só, quem está dirigindo. Então a gente também pode ter uma mudança de hábito nessa direção e garantir que a gente diminua a quantidade de carros na rua, porque a gente dá carona, a gente está optando por formas alternativas da gente se deslocar. E claro, se a gente fala sobre ter carro, que a gente possa fazê-lo de uma forma que agrida menos o meio ambiente. Então, entre todos os tipos de oferta que existem no mercado, quanto mais eu me movo para a eletrificação, mais eu tenho uma atitude que coloca, que leva em jogo não só o meu conforto, né, o meu dia a dia, mas as questões do meio ambiente, que no final das contas afetam a todas nós, a todas as pessoas que estão aqui. Então, soluções nós temos, soluções mais amigáveis ao meio ambiente nós temos. O que a gente precisa agora é reequilibrar o nosso hábito, as ofertas, a nossa oportunidade de compra e assim por diante. Você gostou do conteúdo desse corte? Então assista a versão completa do programa. O link está aqui embaixo na descrição.